Privilégio podermos estudar a Palavra de Deus pela TV CMC e trazer uma reflexão bíblica, exposições na Palavra de Deus que nos ajudam a aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor, com a comunidade da fé, a igreja, e também entendendo cada vez mais o nosso papel na implantação do Reino de Deus. Convido os irmãos a uma série de reflexões e de meditações na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Paulo escrevendo aos romanos e trazendo um profundo entendimento, conhecimento da mensagem de Deus, do Evangelho de Deus, de todas as suas dimensões, daquilo que traz alicerce à fé cristã. E a carta de Romanos é, sem dúvida, uma das cartas mais fascinantes, mais profundas e talvez uma das mais expostas em todo o mundo, em todos os tempos. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, capítulo 1, versículo 1, escrevo essa carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ele fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês, a quem Deus ama e a quem Deus tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo começa essa carta com uma saudação que traz a realidade da sua vocação pessoal como apóstolo e como servo de Deus. Como apóstolo, Paulo tinha como prerrogativa sofrer por causa da mensagem que tinha e por ter sido também testemunha da ressurreição. Esses dois atributos eram fundamentais para ser reconhecido como um apóstolo. Paulo se define no versículo 1 como servo de Cristo Jesus, escrevendo essa carta e reconhecendo que Deus o separou para que anunciasse a boa notícia do Evangelho de Deus. Paulo não fez uma escolha pessoal. Ele foi escolhido por Deus e separado por Deus, vocacionado por Deus para ser apóstolo e para levar a mensagem do Evangelho. Paulo escreve essa carta também muito comovido, muito tocado emocionalmente, porque ele sempre desejou visitar Roma e não tinha tido oportunidade até então de conhecer, de estar na cidade de Roma, onde viviam debaixo da cidadania e das responsabilidades do Império Romano. O Evangelho cresceu a partir também do seu testemunho em Roma. O Evangelho cresceu e encorajou a outras comunidades que nascessem e que levassem o nome de Jesus, reconhecendo que tinham o privilégio de serem chamados povo de Deus, como Paulo escreve no versículo 7. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, a quem Deus ama e a quem Deus tem chamado para serem o seu próprio povo. Paulo tem consciência de que faz parte do povo de Deus, que faz parte da igreja do Senhor e que tem sobre ele, por vocação e por escolha de Deus, o ministério de servir às nações e levar o Evangelho a todas as tribos, raças e nações. Versículo 5 do capítulo 1. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele, tornando seus discípulos.
Que privilégio e que honra nós temos. Fomos todos, como o apóstolo Paulo, escolhidos por Deus, vocacionados por Deus, separados por Deus, para vivermos e anunciarmos o Evangelho, para pregarmos e falarmos da salvação em Cristo Jesus e a necessidade de todos nós estarmos debaixo da autoridade, do senhorio e da direção de Deus em nossas vidas. Paulo faz a menção de que o que recebeu e anuncia, ele recebeu dos pais e dos profetas. Ele fala das Escrituras Sagradas. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Paulo fazendo referência a esses profetas como Isaías, como Jeremias, como Amós, profetas maiores e menores pela amplitude da sua mensagem, mas que tinham o mesmo valor diante de Deus como servos e como cristãos. É uma oportunidade que temos hoje de reconhecer que fomos separados para a glória de Deus e temos a honra de levar o Evangelho como Paulo tinha para a cidade de Roma. Versículo 7, ele termina essa saudação nesse início de carta dizendo que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E eu termino essa primeira meditação e reflexão nesta abertura, nessa introdução que Paulo faz à igreja de Roma, desejando o mesmo para todos os espectadores da TV CMC e que acolhem essa reflexão neste momento. Que a graça e que a paz estejam presentes em nossos corações e que tenhamos essa paz na paz do Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe da paz e que pode nortear a nossa caminhada como cristãos, como adoradores, como seguidores de Jesus, seus discípulos. Que Deus abençoe a todos os espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.